Boa noite! Como diz Galvão Bueno, bem, amigos da Rede AME! Gente, eu nem falei com vocês, né? Vocês gostaram? Instituto Êxito Live e RCI AME. O quadrozinho, deixa eu ver se dá para colocar assim para vocês verem. Aí. Bom, vamos lá. Página 131, capítulo 6 capítulo 7, perdão, as dádivas do reino, item 6, da vigilância à paz. Embora só possas amar a filiação como uma só, podes percebê-la fragmentada. É exatamente o que a gente faz. A gente pode amar todos os seres humanos como se fossem um só, porque é a única forma de amá-los, entendendo que somos todos um. Mas nós não conseguimos enxergar e perceber esta unidade, porque a gente percebe que o ego chamado Liz é um, o ego chamado Sônia é outro, o ego chamado Bárbara é outro. Essa individualização que o ego traz para a gente para experimentar histórias e relações diferentes faz com que a gente enxergue que somos mais do que um, mas não, nós somos apenas um. É impossível, porém, ver alguma coisa em uma parte dela que não atribuas ao todo. É por isso que o ataque nunca é restrito. E é por isso que tens que abandoná-lo inteiramente. Olha que interessante. É impossível, porém, ver alguma coisa em uma parte dela que não atribuas ao todo. Liz estava falando da questão familiar e aí Soninha completou. Mas Liz, toda família é assim. E é exatamente isso que o Cristo está falando. É impossível, porém, ver alguma coisa em uma parte dela que não atribuas ao todo, né? E aí a gente tem aquelas famosas crenças, né? Por exemplo, quem nunca ouviu uma mãe falar ou alguma amiga falar, ah, homem não presta, tudo é farinha do mesmo saco, né? Só muda o endereço. Você faz esses julgamentos, essas críticas e essas condenações para toda e qualquer pessoa baseada no seu julgamento de uma parte. É a famosa forma de dizer que julgar a parte pelo todo, o boi pela boiada, né? Se não o abandonas inteiramente, abandonas o ataque. E ele diz, né? É por isso que o ataque nunca é restrito. E é por isso que só que se tem que abandoná-los inteiramente. Se não abandonas inteiramente, não abandonas em absoluto. Medo e amor fazem ou criam, dependendo de quem os procria ou inspira, o ego ou o Espírito Santo. Então, o medo vai procriar o ego e o amor, o Espírito Santo. Mas irão voltar à mente daquele que pensa e afetarão sua percepção total. Isso inclui o seu conceito de Deus, das criações divinas e das suas próprias. Não apreciará nenhum deles se os considerar com medo. Apreciará a todos eles se os considerar com amor. Isso é interessante porque a gente está falando aqui de apreciação. A apreciação, inclusive, é um dos sentimentos mais elevados com a frequência em hertz mais elevadas. Apreciar, contemplar, tudo isso faz parte de vibrações altíssimas do nosso Criador. Que ao fazer e ao manifestar isso no nosso dia a dia, a gente também consegue elevar a nossa frequência. A apreciação e a contemplação são frequências lindas e maravilhosas. O que ele está dizendo aqui é que toda vez que a gente pensa em um Deus vingativo, por exemplo, em um Deus malvado que vai dar castigo,
que a cólera de Jeová, a ira divina, aquelas coisas bem do judaísmo e lá do Velho Testamento, né? A gente deixa de apreciar Deus e passa a obedecer baseado no medo. Inclusive, os antigos já falavam isso, né? Você só obedece ao outro através do medo ou do respeito. E as pessoas costumavam dizer isso, ou medo ou respeito. Inclusive, aqui no Nordeste, na Bahia, foi uma região muito cercada pelos coronéis, né? Era uma região, nossa senhora, era muito coronel, era muito coronel, e tinha esse lance, né, de o medo ou respeito. Engraçado, eu não peguei essa época, né, dos coronéis do cacau, aqui no sul da Bahia, que é inclusive dito lá nos livros de Jorge Amado. Gabriela é um deles que retrata muito esse coronelismo que aconteceu aqui na Bahia, mas eu já me lembro, ainda nova, que os nossos governadores daqui do estado, eles tinham esses trejeitos ainda muito voltado para esse espírito coronelista, né? Do coronel, daquele que tem que impor medo, porque as pessoas vão respeitá-los e obedecê-los através do medo que ele impõe. Engraçado que essa cultura do medo, ela continua nos dias atuais, mas de uma forma muito mais sutil e imperceptível. Mas ainda assim, se você for olhar as grandes corporações e os grandes lugares onde a concentração de pessoas, seja através de emprego, ou seja através de estudo, seja o que for, é regido pelo medo. As pessoas acreditam, e óbvio que muita coisa já mudou, graças a Deus, e aí para aí está a questão toda da nova administração, e aí entender o que é um chefe, o que é um líder, a diferença entre essas duas figuras. O líder inspira, o chefe pressiona, o chefe detém, coloca as pessoas para trabalhar através do medo, enfim. Tem toda essa nova filosofia administrativa das grandes corporações. O melhor lugar que você faz uma melhor produção é o lugar que você mais se sente bem. E isso não veio do nada. Isso veio de algum lugar. Veio da cultura do amor. Então, se você pensa que se você é um profissional que, ao estar se sentindo feliz aonde você trabalha, livre por poder apresentar as suas opiniões e livre por poder criar e entregar um produto criativo que será utilizado e aceito, então você se sente valorizado, você se sente querido, você se sente pertencente naquela equipe, qual que é o nível de produtividade que essa empresa vai ter com esse profissional? Lá em cima. Aí se você pega um profissional que ele está extremamente insatisfeito, que ele acorda de manhã já pensando, meu Deus, eu tenho que ir para esse lugar mesmo, e esse profissional que está se sentindo é, é, desrespeitado, abusado moralmente, que está se sentindo entristecido, preso, ele não vai produzir, ele não vai trazer as melhores soluções, ele não vai trazer as melhores ideias, porque ele está limitado, podado pela cultura do medo. Então, a cultura do medo, e aí eu gosto muito de lembrar daquele filme infantil, Monstros S.A. Eu amo esse filme, porque ele faz de uma forma lúdica, gostosa de ver, engraçada, o que de fato é. Nós geramos uma energia através do medo que se propaga, mas a energia do amor, ela é muito mais poderosa do que a energia do medo. Então, essa indústria do entretenimento que busca fazer com que as pessoas tenham medo e aí utiliza-se disso para levar o medo às nossas casas através de uma janelinha mágica chamada televisão. Agora, computador e celular, né? Mas antigamente só televisão.
para gerar o medo e fazer com que as pessoas vibrassem nessa energia, como se essa energia pudesse tomar conta do planeta, quando não, não pode e nunca vai poder. Porque a energia do amor, ela é 1 trilhão de vezes mais poderosa do que a energia do medo. E aí, nesse filmezinho Monstros S.A., eles percebem isso quando uma criança acaba entrando na cidade dos monstros e, ao rir, toda a energia produzida, energia elétrica, tudo, acaba tendo um pico tão grande de energia que estoura tudo. Porque o riso, a alegria, a felicidade daquela criança consegue sozinha passar todos os níveis de eletricidade que a cidade inteira tinha, com milhões de crianças sendo assustadas dia após dia. E aí, no final do filme, eles resolvem que o susto, né, que era o principal agente do medo, da fabricação da energia, ia ser trocado por piadas. E os monstros, todas as noites, iriam para a casa das crianças contar piadas para que elas tenham muitas e muitas risadas, gargalhadas, e aí sim a energia dessas gargalhadas entrassem nessa cidade dos monstros, né? Eu sou apaixonada por esse filme, que ele é uma alegoria muito muito leve, muito criativa, inclusive por parte da Disney Pixar, né? De trazer exatamente isso. O medo, ele não se sustenta, ele não tem como se sustentar. Vamos lá. A mente que aceita o ataque não pode amar. Isso é assim porque ela acredita que pode destruir o amor e, portanto, não compreende o que é o amor. E quando a gente compreende o que é o amor e a gente sabe que o amor é e ponto. O amor é o que, Bárbara? O amor é. O amor é absolutamente tudo que existe. E tudo que é diferente do amor não existe. São percepções equivocadas e ilusões que nós criamos e, por acreditarmos, estamos manifestando nas nossas vidas. Manifestando ilusões, manifestando desamor, manifestando aquilo que verdadeiramente não existe. Então, quando a gente fala assim, uma pessoa está doente, a doença não pode ser uma causa do amor. Portanto, a doença, ela não existe. Mas a pessoa está se sentindo mal, mas claro que ela vai se sentir mal, porque nós somos Deus. Nós somos criadores, porque Deus nos fez criadores. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. E é óbvio, se nós acreditamos que aquela doença que tem aqueles sintomas faz parte da nossa vida, adivinha o que a gente vai sentir? Aqueles sintomas, aqueles desconfortos, aquelas desarmonias, porque é o que nós acreditamos. Se alguma pessoa que se diz especialista de saúde, seja ele qual médico for, fizer uma ressonância em uma outra pessoa, a pessoa pode estar. Tem um filme muito bacana, agora não me lembro qual que a mulher acredita que ela vai morrer e aí ela sai curtindo a vida doidado porque o médico trocou os exames de uma paciente com a outra. Então, você não questiona a autoridade do médico. Né? Ela não questionou, ela simplesmente tomou aquele veredito como dela, ficou dias deprimida e coisa e tal. E se ela não tivesse mudado a mente dela e dito, não, eu vou aproveitar a minha vida enquanto eu tenho vida, ela certamente teria morrido, acreditando naquele veredito de que ela tinha poucos dias de vida. Porque foi feito um experimento, olha que coisa louca, né? Pegaram um cara que estava no corredor da morte, lá nos Estados Unidos, colocaram ele em uma cela e disseram a ele que estavam fazendo um experimento, onde iam fazer uma simples infusão, um simples corte nele, e aquele sangue iria
gotejar até a morte dele. Na verdade, ia gotejar. E eles disseram que para o cara, né? Que se isso acontecesse em um período de 24 horas, ele morreria. Não fizeram nenhum corte nele. Colocaram ele deitado no esparadrapo ou algo assim. Ele achou, ele acreditou que tinha sido cortado, ele não foi cortado. E colocaram uma gota de água gotejando em uma bacia. E ele ouvia o barulho da gota d'água. Em 24 horas esse homem morreu. Porque ele acreditou que era o sangue dele, ele acreditou que ele tinha sido cortado, ele acreditou que aqueles pingos d'água era pingo do sangue dele. Tem noção dessa loucura? Da força do pensamento. É aquilo que você acredita que é real na sua vida é real. Ali tem tudo envolvido, tem pensamento, tem sentimento. Tem diálogos mentais, vai pensar lá o que passou na cabeça dele. Tem comportamento, ele começou a manifestar no corpo dele o comportamento de alguém que estava em estágio terminal. Isso é uma assinatura vibracional. E o que foi que ele mandou para o universo? A assinatura vibracional de uma pessoa que estava morrendo. E o universo disse amém. E o universo diz sim, 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 o tempo inteiro, para tudo. Não existe aos olhos do nosso Criador universal o bem e o mal. Tudo são experiências para o bem maior de cada um. E está naquele caminho evolutivo. Porque até quando a pessoa está vibrando em um ego negativo, ela está em um processo de evolução. Se ela quiser evoluir, é claro. O livre-arbítrio tem para tudo, inclusive para quem não quer evoluir. Mas a evolução, como eu disse em alguns vídeos atrás, é a única coisa que não nos é dado o livre-arbítrio. Nós somos seres evolucionários, portanto, nós somos obrigados a evoluir. A gente não tem tempo, porque o tempo não existe, somos seres eternos. A eternidade é um eterno agora. Então, tudo é agora. O tempo não existe. Então, se no tempo de agora alguém escolher estagnar, tá tudo bem. No agora, depois, ele vai evoluir. Nem que dure 1000 anos na Terra, ou em Júpiter, ou em Plutão, em um planeta prisão. Em algum momento, ele vai dizer: para tudo, chega, agora eu quero evoluir. Cansei. Que é assim que a gente desperta, né? Quando a gente desperta é porque a gente já disse pra gente mesmo: cansei, chega, eu não quero mais esse negócio de roda de samsara, eu não quero ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, agora tá na hora de eu só ir. Agora ficar voltando para a terceira dimensão? Não, não quero mais. Aí a gente acorda. Verdade. Ai, Deus. Isso é assim porque ele acredita que pode destruir o amor e, portanto, não compreende o que o amor é. Se não compreende o que é o amor, não pode se perceber amorosa. Isso faz perder a consciência do que é, induz a sentimentos de irrealidade e resulta em profunda confusão. O teu pensamento tem feito isso por causa do poder que ele tem. Mas o teu pensamento também é capaz de salvar-te disso, porque esse poder não é feito por ti. A tua capacidade de dirigir o teu pensamento da forma que escolhes é a parte do poder que ele tem. Isso é interessante falar. É a parte do poder que ele tem. A gente, quando estava indo para a faculdade hoje, né, que minha filha foi fazer essa visitação lá, né, nas instalações da futura faculdade que ela vai estudar daqui a alguns dias, no caminho
Ela se aborreceu com alguma coisa e aí ela foi meio que reclamando, né? Na verdade, ela não foi reclamando, ela fez uma reclamação. Aí eu disse para ela: olha, você escolhe como seu dia vai ser. Você escolhe se seu dia vai ser maravilhoso, se a gente vai chegar na sua faculdade e tudo vai dar certo, ou você escolhe se seu dia vai ser péssimo. Quando a gente chegar, a gente vai tomar banho de chuva, vai estar tudo amassado, não vai encontrar ninguém, vai ser uma viagem de balde. Aí ela ficou me olhando e disse: pois é, escolha, porque da forma como você vibrar, reclamando ou agradecendo, você vai manifestar daqui a 10 minutinhos o que vai acontecer na sua vida. E ela parou, pensou e fez: porque tudo é escolha. A gente está fazendo escolha o tempo inteiro. Se a gente escolhe ficar ali na reclamação, a gente escolhe manifestar uma situação ruim. A gente escolhe manifestar estar no local errado na hora errada. Eu escolho manifestar estar no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa. Mas essa escolha tem que ser consciente. Não pode ser, vamos lá, é um barco à deriva. Não pode ser um barco à deriva. Tem que ser de forma consciente. Tem alguma coisa que incomodou, para e pensa. Vem cá, o que eu quero do meu dia? Eu quero meu dia maravilhoso, que eu manifeste apenas bênçãos, alegrias e felicidade? Ou eu quero meu dia tristonho, irritado, que eu tropece, que eu me machuque? Porque tudo isso vem junto. São escolhas. E a gente escolhe como é que a gente quer o nosso dia, no momento em que a gente escolhe como é que a gente quer vibrar. E isso tudo é parte do poder que nós temos. Olha que legal. Está aqui, o Cristo está dizendo isso. Se não acreditas que podes fazer isso, negastes o poder do teu pensamento e assim o tornastes impotente em tua crença. A engenhosidade do ego para preservar é enorme, mas brota do próprio poder da mente que o ego nega. Isso significa que o ego ataca aquilo que o está preservando, o que necessariamente resulta em uma extrema ansiedade. É por essa razão que o ego nunca reconhece o que está fazendo. É perfeitamente lógico, mas claramente insano. O ego suga a única fonte que é totalmente inimiga da sua existência para a sua existência. Com medo de perceber o poder dessa fonte, é forçado a decepcionar, a depreciá-lo. Isso ameaça a sua própria existência, é um estado que acha intolerável, percebendo lógico, mas ainda insano. O ego resolve esse dilema completamente insano de uma maneira completamente insana. Ele não percebe a própria existência como ameaçada, projetando a ameaça sobre ti e percebendo que tu és como não existente. Isso assegura a continuação do ego. Se ficares do seu lado, garantindo que não conhecerás a tua própria segurança. Essa coisa de que não perceberás a tua própria segurança também é outra coisa muito interessante, porque o Cristo fala: nada pode ferir-te. Então, se a gente acredita que qualquer coisa pode nos ferir, se a gente acredita que sim, estamos expostos, estamos à deriva, estamos, né? Um carro pode vir de lá e meter contra o meu carro e eu posso sofrer um acidente cancelado, cancelado, cancelado. Enfim, aquilo que você acredita que é real na sua vida é real. Se a gente não conhece qual é a nossa segurança, e ela não reside nas grades, nem no carro blindado, nem tampouco nos seguranças que você pode contratar para proteger as suas costas. A segurança, ela reside naquilo que você emana. Eu já vi, eu já vi casos, eu posso contar em números, mas casos aonde eu vou contar um caso de minha mãe, que estava em um ônibus, que foi assaltado, o cara estava com um revólver. E na hora que ela percebeu o assalto, ela entrou em meditação com Sananda, com Jesus. E ela começou a chamar por Jesus, e ela entrou em meditação com ele, ela fechou os olhos e ela se viu em um outro lugar. O cara roubou todo mundo do ônibus, mas não enxergou ela.
e saiu. E aí o cara que estava do lado de minha mãe, quando tudo aconteceu e foi embora, disse para minha mãe, né? Ele não te viu, ele não te viu. Aí minha mãe, meio zonza ainda, né? Porque ainda estava meio que em teta, certamente, foi tocar nele. Quando minha mãe botou a mão nele, no cara, para pedir a ele que se acalmasse, o cara, socorro, sua mão tá pegando fogo. Aquilo que estava na mão de Soninha, sabe, Soninha? As mãos vermelhas e pegando fogo. Então, qual é a segurança? É andar cheio de segurança, é andar com carros blindados, é andar. Quantas pessoas têm o carro mais maravilhoso do universo, como foi o caso de um cantor que acabou morrendo em 2015, se eu não me engano. Foi dito que o tipo de carro que ele estava, e era blindado e coisa e tal, era o carro mais seguro do mundo, mas ele inclinou o banco para descansar e o cinto de segurança esganou ele morreu assim. Então, a segurança está em cada um de nós, naquilo que nós realmente acreditamos, aquilo que nós escolhemos sentir. Eu escolho sentir amor e não medo. Eu escolho sentir segurança de ser quem eu sou, filho de Deus, filho do Criador. Eu sou o Criador aqui e agora, em ação, manifestado e fazendo com que toda a energia do amor incondicional, através de mim, se expresse e se manifeste. Esse é o ser que eu escolho ser. Mas a gente pode escolher outros seres para ser. E faz parte do caminho da jornada de cada um e está tudo bem, porque nós vamos colher aquilo que a gente vai semear. A gente nunca vai colher o que não semeou. A semeadura, o colher, na verdade, é obrigatório de acordo com o que a gente semeou. Agora, a semeadura, ela é opcional. Eu posso escolher semear amor, mas eu jamais posso escolher colher amor se eu semear medo. Não tem como. O ego não pode se dar ao luxo de conhecer coisa alguma. O conhecimento é total e o ego não acredita em totalidade. Essa descrença é a sua origem e, apesar do ego não te amar, ele é fiel aos próprios antecedentes, gerando como foi gerado. A mente sempre reproduz o modo como foi produzida. Produzido pelo medo, o ego reproduz o medo. Essa é a aliança do ego, e essa aliança faz com que ele seja traiçoeiro para com o amor, porque tu és o amor. O amor é o teu poder, que o ego tem que negar. Fantástico. Ele também tem que negar tudo o que esse poder te dá. Porque esse poder, o amor, ele te dá tudo. E se o amor te dá tudo, o ego não é capaz de lhe dar nada. Ninguém que tenha tudo quer o ego. Óbvio! Seu próprio autor, então, não o quer. A rejeição é, portanto, a única decisão que o ego poderia encontrar se a mente que o fez conhecesse a si mesma. Nós criamos o nosso ego. Se nós conhecêssemos quem somos por essência, somos amor, a nossa única escolha seria rejeitar o ego, embora tenhamos criado ele. Porque, mais uma vez, vamos lembrar, o ego não foi criação do Criador, foi uma criação da criatura. E se ela reconhecesse qualquer parte da filiação,
conheceria a si mesmo. O ego, portanto, se opõe a toda apreciação, a todo reconhecimento, a toda percepção sã e a todo conhecimento. Percebe a ameaça dessas coisas como total, porque sente que todos os compromissos que a mente faz são totais. Forçado, então, a se desprender de ti, está disposto a se ligar a qualquer outra coisa. Mas não há nenhuma outra coisa. A mente pode, no entanto, inventar ilusões, e se o fizer, vai acreditar nelas, porque é assim que as faz. O Espírito Santo desfaz as ilusões sem atacá-las, porque não pode absolutamente percebê-las. Faz o famoso deixa ir o que tem que ir. Portanto, elas não existem para ele. Ele resolve o conflito aparente que elas engendram, percebendo o conflito como sem significado. Eu já disse que o Espírito Santo percebe o conflito exatamente como ele é, e ele é sem significado. O Espírito Santo não quer que tu compreendas o conflito, ele quer que reconheças que porque o conflito não tem significado, é incompreensível. Como eu já te disse, a compreensão traz apreciação e apreciação traz amor. Por isso que levar a luz da consciência é tão importante, porque a gente passa a compreender, a apreciar, portanto, a amar. Nada mais, e é isso que o Teta Healy faz, né? Nada mais pode ser compreendido, porque nada mais é real e, portanto, nada mais tem significado. Se mantiveres em mente o que o Espírito Santo te oferece, não podes ser vigilantes a favor de coisa alguma, a não ser de Deus e do seu reino. A única razão pela qual podes achar isso difícil de aceitar é que podes ainda pensar que existe algo mais. A crença não requer vigilância, a não ser que seja conflitada. Se é, existem componentes conflitantes dentro dela que conduziram ao estado de guerra e à vigilância. Então veio ser essencial. A vigilância não tem lugar na paz. Ela é necessária contra crenças que não são verdadeiras. E nunca o Espírito Santo teria apelado para isso se não tivesse acreditado no que não é verdadeiro. Quando acreditas em alguma coisa, fazeis com que seja verdadeira para ti. É aquilo que eu sempre falo, aquilo que você acredita que é real na sua vida vai ser real. Quando acreditas no que Deus não conhece, o teu pensamento parece contradizer o pensamento de Deus, do Pai. E isso faz com que pareças que você está atacando Deus. Olha que loucura. Enfatizei repetidamente que o ego acredita que pode atacar Deus e tenta persuadir-te de que é isso o que tens feito. Se a mente não pode atacar, o ego parte de maneira perfeitamente lógica para acreditar que tens que ser um corpo. Porque se você é espírito, você é parte de Deus, então você não tem como atacar Deus. Então você tem que ser o quê? Esse corpo aí, o veículo. Nós não somos o corpo. Por não ver-te como és, ele pode se ver como quer ser. Ciente da própria fraqueza, o ego quer a tua aliança, mas não como tu realmente és. O ego, portanto, quer engajar a tua mente no seu próprio sistema delusório, pois, de outro modo, a luz da tua compreensão o dissiparia. Ele não quer nenhuma parte da verdade,
porque o ego em si mesmo não é verdadeiro. Se a verdade é total, o não verdadeiro não pode existir. O compromisso com uma coisa ou outra tem que ser total. Elas não podem coexistir na tua mente sem dividi-las. Se não podem coexistir em paz, e se tu queres a paz, tens que desistir da ideia de conflito inteiramente e para todo o sempre. Isso requer vigilância, só enquanto tu não reconheces o que é verdadeiro. Enquanto acreditares que dois sistemas de pensamentos totalmente contraditórios compartilham a verdade, a tua necessidade de vigilância é evidente. Atualmente está dividida, a tua mente está dividindo a própria aliança entre dois reinos e tu não estás totalmente comprometido com nenhum dos dois. A tua identificação com o reino está totalmente fora de qualquer questionamento, a não ser para ti, quando estás pensando de forma insana. O que tu és não é estabelecido pela tua percepção e não é influenciado por ela em nada. Os problemas percebidos na identificação em qualquer nível não são problemas de fatos, são problemas de compreensão. Já que a sua presença implica em que acreditas que o que tu és cabe a ti decidir. E não cabe. Somos o que somos, somos o amor e ponto final. O ego acredita totalmente nisso, estando inteiramente comprometido com isso. Isso não é verdadeiro. Portanto, o ego está totalmente comprometido com a inverdade, percebendo em total contradição com o Espírito Santo e com o conhecimento de Deus. Tu só podes ser percebido significativamente pelo Espírito Santo, porque o que tu és é o conhecimento de Deus. Qualquer crença que acredites a parte disso vai obscurecer a voz de Deus em ti e, portanto, obscurecerá Deus para ti, a não ser que percebas a sua criação verdadeiramente, a não ser que se perceba como a criação de Deus verdadeiramente. Não podes conhecer o Criador, pois Deus e a sua criação não são separados. Então, se você é criatura de um Criador perfeito e maravilhoso, você é uma criatura perfeita e maravilhosa, porque o Criador e a sua criatura não são seres separados, estão unificados. A unicidade do Criador e da criação é a tua integridade, a tua santidade, o teu poder sem limites. Esse poder sem limites é a dádiva de Deus para ti, porque ele é o que tu és. Se dissocias dele a tua mente, estás percebendo a mais poderosa força do universo como se ela fosse fraca, porque não acreditas que és parte dela. Percebida sem a tua parte nela, a criação de Deus é vista como se fosse fraca e aqueles que se veem enfraquecidos de fato atacam. Se você é fraco, você tem que se defender para você não morrer em uma cidade de lobos, em uma floresta de lobos. É assim que você se vê. Sem ser parte do Criador, você é fraco. Se você é fraco, você tem que atacar, porque senão você será comido, acabado, morto, estrangulado, enfim. Isso faz parte de crenças equivocadas em quem nós somos. Se somos o filho do Criador, imagem e semelhança, não podemos atacar o outro, porque o outro também é filho do Criador, imagem e semelhança. Foi exatamente isso que Joel Goldsmith compreendeu na hora que ele estava na trincheira, em uma guerra, querendo matar o inimigo. E ele olhou, a Bíblia caiu no chão, ele entendeu isso e disse: eu não posso matar ele. Ele e eu somos um. Eu sou ele sou eu. E na hora que ele entendeu isso, que a consciência dele se expandiu e ele compreendeu, e com a compreensão veio a apreciação, e com a apreciação veio o amor incondicional a tudo que é e a tudo que há, automaticamente tiraram ele da linha de frente da trincheira e botaram ele para fazer serviços administrativos e depois mandaram ele para o país. E ele saiu da guerra sem precisar pedir para sair da guerra, simplesmente porque ele emanou a energia do amor incondicional e ele já não estava fazendo mais parte daquela energia, então dali o superior dele tirou ele. Olha que loucura. É assim que é.
Fantástico, né? No entanto, o ataque tem que ser cego, porque nada há de atacar. Portanto, eles inventam a imagem, percebem-nas como indignas e as atacam pela sua indignidade. Isso é tudo o que o mundo do ego. Isso é tudo o que é o mundo do ego. Ou seja, nada. Ele não tem significado, não existe, não tentes compreendê-lo, porque se o fizeres, estás acreditando que ele pode ser compreendido e é, portanto, capaz de ser apreciado e amado. Isso justificaria a sua existência, a qual não pode ser justificada. O reino do ego não existe, portanto, não pode ser justificado. Ponto. Tu não podes fazer com que o que é sem significado seja significativo. E isso só pode ser uma tentativa insana. Permitir a entrada da insanidade em tua mente significa que não julgastes a sanidade como algo totalmente desejável. Se queres alguma outra coisa, vais fazer outra coisa, alguma outra coisa. Mas pelo fato de ser outra coisa, ela vai atacar o teu sistema de pensamento e dividir a tua aliança. Tu não podes criar esse estado dividido e não podes criar nesse estado dividido. Olha que frase importante. Tu não podes criar nesse estado dividido. Nós somos criadores. Nós não podemos criar conscientemente aquilo que nós queremos manifestar. Se nós estamos em um estado dividido, uma casa dividida não é casa de ninguém. Eu não posso acreditar no ego e na centelha, no meu ser terreno e no meu ser elevado. Ou eu sou um, ou eu sou outro. Eu não tenho como ser os dois. Ou eu me uno ao Espírito Santo, à centelha divina, meu eu superior, e digo: coordena aí, segura a onda que eu tô com você e eu não quero largar você, eu quero ser apenas um. Eu quero enxergar, eu quero falar, eu quero ouvir, eu quero sentir, eu quero pensar como tu faz, como tu pensas, vê, ouve, fala, sente. É isso que a gente tem que querer para a gente. E é através desse sentimento, desse comportamento que a gente tem que guiar a nossa vida. Porque estar no mundo e não ser do mundo é para poucos ainda, mas vai ser para todos um dia. Nós temos que sim estar no mundo, sabendo que não somos do mundo e vibrando na dimensão superior, que não é a terceira, é o reino dos céus, como Jesus chama. Mas pode ser também chamado de quinta dimensão, pode ser chamado do nome que vocês quiserem dar. Se não entendes o reino, não estás pensando como teu Criador, nem criando como ele te criou. A tua mente dividida está bloqueando a extensão do reino e a extensão é a tua alegria. Nesse estado deprimente, o Espírito Santo te lembra com gentileza de que estás tristes porque não estás realizando a tua função enquanto co-criador de Deus e estás, por conseguinte, privando a ti mesmo de alegria. Essa não é uma escolha de Deus, é uma escolha tua. Então não venha com essa história de que eu estou aqui no deserto, porque Deus me botou no deserto, porque tem muita gente de religião que está passando por privações e escassez severa e diz que foi Deus que colocou ele no deserto, que ele está cumprindo os 40 dias dele de deserto. Para com isso! Para com isso! Pelo amor de Deus! Isso é uma criação somente da pessoa. Se a tua mente pudesse estar em desacordo com a mente de Deus, estaria tendo uma vontade sem significado. Entretanto, porque a vontade de Deus é imutável, nenhum conflito de vontade é possível. Esse é o ensinamento perfeitamente consistente do Espírito Santo. A criação e não a separação é a tua vontade, porque é a vontade de Deus. E nada
que se oponha a isso significa coisa alguma. Sendo essa uma realização perfeita, a filiação só pode realizar com perfeição, estendendo a alegria na qual foi criada e identificando-se tanto com seu Criador como com as suas criações, com o conhecimento de que são um só. Sensacional! Somos todos um. Hashtag fica a dica. Ai, Sananda lindo, maravilhoso. Bom, minha gente, antes de a gente conversar um pouquinho, eu vou encerrar aqui o vídeo para que todos que estejam assistindo possam também descansar. E aí, quem quiser conversar, porque o horário já está bem elevado, a gente começou mais tarde hoje, né? A gente conversa. Então, para quem está assistindo no gravado, um beijo no coração. Obrigada por assistir no gravado e a gente se vê sexta-feira.